A graça e a paz. É uma oportunidade que nós temos de deixar aí essa bênção que Deus concedeu para mim. Não é para o meu engrandecimento, longe de mim me engrandecer. Mas esses 90 anos eu posso dividi-los em 4 partes. Primeira parte, nasci num leito de pobreza, não tinha nem com o que me embrulhar. Quando eu nasci, eu fui embrulhado num saco de arroz, de feijão. Naquele tempo eles usavam os sacos para cuidar da gente. Então era muito pobre mesmo a família que eu nasci. Mas daí, quando eu tinha 10 anos, eu comecei a trabalhar e a mexer com gado. Foram anos que melhorou um pouco a situação, porque eu sempre dei o meu pagamento com meu pai. Nunca fiquei com o pagamento para mim. Nesses 10 anos eu aproveitei bastante, aprendi bastante e me tornei um tirador de leite do bom boiadeiro, mansador de cavalo. E foi 10 anos que nós ficamos nesta fazenda. Daí meu pai mudou para a usina de açúcar e álcool. Ali eu comecei também a trabalhar em vários setores. O gerente da usina era muito inteligente, ele viu que eu tinha qualidade. Então ele me pôs em vários setores, aprendi serviço de torno, plana, solda elétrica, solda oxigênio, medidas e etc. E ele descobriu que eu era bom. E eu então acabei sendo o vice-presidente desse gerente da usina. Eu ajudava ele em tudo. Então eu aprendi demais na usina, aprendi tudo, menos destilaria. Destilaria eu nunca me interessei por destilaria. E aí aconteceu um acidente. Eu estava montando umas bicas de bagaço para ir para as caldeiras, alimentação das caldeiras, e o andaime foi feito com uma madeira ruim, ele ruiu, caíram 6 homens que estavam trabalhando comigo e todos foram hospitalizados, mas ficou ali um senhor que tinha um livro preto no embornal. Ele sempre que surgia uma oportunidade, ele estava lendo aquele livro. E eu, quando saí do hospital, perguntei para ele, que livro é esse? Ele falou, é a Bíblia. Eu falei, arruma uma para mim. Não, é proibido. Na época era proibida, a Bíblia Sagrada não podia ser adquirida. Mas eu falei, você vai arrumar, um dia que você arrumou para você, você vai arrumar uma para mim. E eu, como chefe, ele fez de tudo lá e conseguiu uma Bíblia para mim. E comecei a ler a Bíblia ali foi o início da segunda jornada, quando eu comecei então a buscar um Deus verdadeiro. E comecei a ajudar o padre nas usinas, ensinando as crianças e etc., mas sempre naquele problema, isso aí não está certo, está errado. Até que um dia eu fui para o Seminário Batista do Norte, e lá, discutindo com o professor, eu não concordei, principalmente com 2 matérias. Uma era aceitar Jesus para ser salvo. Eu sabia pela Bíblia que a salvação é de graça, através da fé. E não concordei com esse negócio de aceitar Jesus. E eu pensava, aceitar Jesus é uma obra. E a salvação é pela fé, de graça. E outra matéria que eu não entendi com ele, também foi sobre a grande condenação, o dia do juízo final. Ele dizia que o salvo não vai a juízo, e eu dizia que todos vão a juízo, baseado na Bíblia Sagrada, onde Jesus disse que ia ter 2 grupos, um da direita e outro da esquerda. E ele disse para aquela que estava do lado direito, vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E dizia para aqueles da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, baseado nesse texto, eu não concordei com aquela matéria de que todos que salvo não vai para julgamento.
E dali então eu comecei a fazer uma pesquisa de religião e descobri que a religião batista estava mais de acordo com a Bíblia. E eu fui então para a denominação batista e fui sondando e pesquisando. E entrei ali como evangelista e já pregando e já fazendo trabalho de missionário, e entrei com o problema dos filmes. Eu fazia a programação com filme, a princípio filme fixo, depois com filme de 16 milímetros. Então fazia conferência nas igrejas, na região, juntava muita gente. Pela tradição eu abri 8 igrejas e aquilo não estava de acordo com a minha doutrina interna, não estava de acordo. E lendo a Bíblia com mais atenção, descobri onde Jesus Cristo teve um encontro com Nicodemos, que o buscou para saber como entrar no reino de Deus. E Jesus Cristo disse para aquele homem que precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Pesquisando quem era este homem, eu descobri que era um homem religioso, cumpridor da lei, um homem que era membro do Sinédrio, que era uma organização muito importante na época. Descobri que ele era de uma sabedoria extrema. E ali então nós fomos fazer essa pesquisa deste homem e descobri que se ele precisava nascer de novo, muito mais eu precisava nascer de novo. E comecei então a pesquisar, pedi carta de transferência da igreja que eu frequentava, fiquei com a carta em mãos e continuei querendo saber como está em Cristo. Por quê? Porque descobri que para nascer de novo precisa estar em Cristo, segundo a Bíblia Sagrada. E para estar em Cristo, eu perguntava para as pessoas, um dizia que tem que andar como Cristo andou, outros fazer o que Cristo mandou, outros diziam que é pela fé. Eu, nesta altura do acontecimento, eu era capelão dos Gideões Internacionais, com 136 países no mundo. Essa organização distribuía Novo Testamento e etc. Eu era o capelão. E ali, numa reunião na Igreja Metodista, em Ribeirão Preto, com 10 pastores presentes, um deles, de repente, numa conversa, disse: ainda bem que nós estamos em Cristo. E aquilo foi um prato cheio para mim, que eu perguntei: como está em Cristo? Eu estou querendo saber. E ele disse: isso aí é fazer o que Cristo mandou, obedecer a Cristo, mas eu não consigo. Então, é pela fé também, mas fé no quê? Fé no quê que eu não sei? Ninguém dos 10 me mostrou como está em Cristo pela Bíblia. E aí então eu comecei a ler a Bíblia com mais atenção na minha casa, eu, minha esposa. Minha esposa sempre foi uma companheira muito importante para mim, me acompanhava nas conferências que eu fazia nas igrejas. E ela sempre foi uma mulher que teve cuidado com a mensagem. Quando eu às vezes não mostrava para as pessoas como está em Cristo, ela me chamava a atenção: hoje você não mostrou como está em Cristo Jesus. E aí então, continuando lendo a Bíblia, não encontrando quem podia me ensinar isso, e eu acabei descobrindo pela Bíblia Sagrada a promessa que Cristo fez de que, quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos no corpo dele. Aí eu dei graças a Deus: muito obrigado, Jesus, porque se o Senhor atraiu todos, eu estou no meio desse todos. Então eu nasci de novo. E ali comecei a pregar esta mensagem. Encontrei-me com o pastor Abu Chaim, que era um pastor itinerante. Ele estava dentro de uma doutrina chamada salvação gratuita, tudo pela graça. E ali, conversando e discutindo, eu fui fazer trabalhos com ele no sertão. Fomos fazer trabalho, ele tinha uma missão no Rio Paraná, entre as ilhas do Rio Paraná, e eu ia lá para ajudá-lo. E nessa missão a gente distribuía roupa, remédio, calçado, mantimento, e era um trabalho muito importante, mas eu nunca fiz por interesse nenhum, a não ser conhecer mais a Bíblia Sagrada. Então eu comecei a mensagem, ele, e a mensagem espalhou.
espalhou para todo mundo por aí. Então o pastor Glênio, na época era o pastor da Igreja Batista em Londrina, ele também ouviu a mensagem e acreditou. E aí começamos a ter congresso em Porta Renascer, em Londrina. Nesses congressos, então, as pessoas vinham dos estados fora, assistiam, acreditavam e se espalhou. De repente estava aí com pastores no Brasil inteiro. Nós tínhamos pastor em Teresina, que era o pastor Oséias, nós tínhamos pastor em Foz do Iguaçu, que era o pastor Adi, nós tínhamos pastor em todas essas áreas aí, tinha pastor também em Brasília, que era o pastor Simval, tinha pastor em outros estados e também pastor Glênio, que era uma referência na época. Então, na Igreja Batista de Londrina, começou a ter missionários para o mundo inteiro. Então, a mensagem foi se espalhando e nós começamos, então, este trabalho aqui na região. Por quê? Porque quando nós deixamos a denominação batista, a denominação colocou um artigo no jornal dizendo que eu era um herege, que eu era um pentecostal, que era para cancelar todas as conferências que eu tinha nas usinas, conferências que eu tinha nas igrejas, que eu pregava nesse lugar, tudo, e cancelaram tudo. E então ficamos aí praticamente sem igreja, com a carta em casa. E aí, nesse meio de tempo, eu conheci o pastor Arthur, que era da Assembleia. O pastor Arthur era um gerente da Força e Luz em Brodowski. E começamos, então, a tratar com ele sobre o novo nascimento. E ele pediu para fazer um trabalho com a família dele lá em Cravinhos. E então nós fomos para lá, descobrimos que o povo estava interessado e o primeiro culto lá estava cheio de gente lá de fora, lá de dentro. Me levou a alugar um salão lá, comprar cadeira, comprar mesinha para as crianças. E começamos o trabalho ali. De repente recebi um convite para fazer um trabalho em São Paulo, na Igreja Batista de Vila Gersa. E aí nós fizemos o trabalho lá e rendeu o trabalho ali, porque houve pessoas que se converteram ao novo nascimento com fé. Então, nós começamos um trabalho em Cravinhos, onde dali 2 meses recebi uma ligação de São Paulo, oferecendo para mim um terreno. Me perguntou em primeiro lugar se nós tínhamos de igreja em Cravinhos, se era eu que estava fazendo esse trabalho em Cravinhos. Eu disse que sim. E ele disse, já tem igreja? Não, não tem. Já tem terreno? Não, eu comecei faz 2 meses. E o senhor não gostaria de ter um terreno aí para construir uma igreja? E nós dissemos então para ele que se não fosse dinheiro de jogatina, lavagem de dinheiro, nós não aceitaríamos. E ele, muito mais importante do que eu, disse, não, eu sou industrial e coopero com esse trabalho e Deus me revelou que eu devo cooperar com esse trabalho em Cravinhos. Se for assim, eu aceito. Aí ele falou, procura um terreno aí então, manda o número da sua conta que eu mando o dinheiro. Foi onde nós começamos ali em Cravinhos. Comprei o terreno, começamos a construir e graças a Deus fomos para Serrana, depois fomos para Brodowski, Franca e Deus abençoou o trabalho. Então é uma honra para mim estar aqui dando esse relatório. Não para meu engrandecimento, não, mas para que fique gravado para aqueles que realmente querem cooperar com este trabalho. É um trabalho que compensa. Graças à misericórdia de Deus, eu tenho tido muitas tribulações, mas graças a Deus, Deus me livrou de todas. Minha esposa, que sempre me acompanhou nos trabalhos na região. Então, em 1963, eu fui para a Igreja Batista. Em 1965, eu participei do lançamento da campanha na Bahia, no campo do Bahia Futebol Clube. Nós participamos lá de um lançamento da campanha
Cristo a única esperança, 1965. Então, nós temos tido o privilégio glorioso de anunciar o Evangelho de Cristo em muitos lugares, e graças à misericórdia de Deus, a minha esposa creu e nós juntos começamos a frequentar não só as igrejas, como também os locais que nos convidavam para pregar o Evangelho. Nós fomos a Bauru, a São Paulo, nós fomos em tantos lugares para pregar o Evangelho de Cristo, como nascer de novo, que é uma mensagem camuflada, onde as pessoas não sabem como estar em Cristo Jesus e não querem saber, porque a Bíblia Sagrada, ela mostra como está em Cristo, e o único jeito é acreditar na promessa que ele fez de que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos no corpo dele. Essa mensagem é camuflada. E a gente fica pensando hoje que muitas pessoas pregam o Evangelho, muitas pessoas anunciam o Evangelho de Cristo, precisa nascer de novo, mas não mostra como nascer de novo, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer. Porque quando a pessoa nasce de novo, ele perde a pessoa. A pessoa passa a ser filha de Deus. E como filho de Deus, o diabo nos perde. Porque até crermos que fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificado com Ele, morto com Ele, sepultado e ressuscitado, nós pertencemos ao diabo. Mas dali para frente passamos a pertencer à família de Cristo. É uma mensagem abençoada por causa disso. Todo aquele que acredita, vive aquilo que acredita. Porque muitas pessoas dizem que crê, mas não coopera. Ou seja, não crê e pensam que creu. Porque a fé, ela é acompanhada da obediência. A fé sem a obediência não vale nada. E a obediência sem a fé, nada vale. Por isso que uma pessoa que ouve o Evangelho de Cristo, que ouve a mensagem que Cristo pediu para pregar, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado é salvo, quem não crer está condenado. As pessoas ficam perguntando, o que é que salva? É a fé ou é o batismo? Claro que o batismo é uma obediência daquilo que creu. O batismo é uma maneira da pessoa confessar a Deus que acreditou na palavra de Deus, que acreditou que precisava nascer de novo. Por isso que está escrito na Bíblia Sagrada que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Quem são os soberbos? São aqueles que se acham salvos e não precisa de crer. Não precisa crer que foi atraído no corpo de Cristo. É aqueles que se acham sãos, que não precisa de médico. E Jesus veio para salvar o perdido. Ele veio para salvar aqueles que estão doentes. Essa doença espiritual leva a pessoa para o inferno. Muitas pessoas não sabem que ela está indo para o inferno desde que nasceu aqui neste mundo, fisicamente. Quando a pessoa nasce neste mundo, ela já nasce condenada ao fogo eterno. Ela já nasce com o vírus do pecado. Pecado que Adão cometeu e transmitiu para toda pessoa que nasce neste mundo. Então a gente descoberto esta bênção gloriosa de que estando em Cristo, estamos livres da condenação. Nós passamos a ensinar as pessoas como estar em Cristo para ganhar esta bênção gloriosa de estar livre da condenação eterna. Porque quantas bênçãos a pessoa recebe quando ela crê que foi atraída no corpo de Cristo. Se nós analisarmos na Bíblia Sagrada, nós temos mais de 80 benefícios registrados na Bíblia para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nunca é para aqueles que fazem isso, deixar de fazer aquilo, não, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé leva a pessoa a ganhar esta bênção. Mas fé no quê? Fé na promessa que Cristo prometeu, de que quando fosse levantado da terra, atrairia todos no corpo dele.
Então esses 90 anos de vida que Deus está me concedendo neste mundo, para mim é um privilégio muito grande. Para mim foi uma vitória quando eu descobri que Cristo me atraiu no corpo dele. Eu ganhei uma alegria tão grande que não tinha nada que me impedia de pregar este Evangelho de Cristo. Eu quis passar para as pessoas esta bênção gloriosa. Continuo até hoje, passando, mostrando para as pessoas. Não quero parar de mostrar para as pessoas, não. Por quê? Porque do jeito que eu fui beneficiado com esta mensagem do novo nascimento, eu quero que as pessoas também sejam beneficiadas. Então hoje nós temos na região vários pastores pregando o novo nascimento. Pastores que foram formados por nós e que estão aí pregando a mensagem do novo nascimento. Nós temos o pastor Newton de Oliveira, que além de pastor, ele é advogado, ele escreve livros, ele deu trabalho, mas graças a Deus ele creu. Nós temos o pastor Rodrigo, que também creu, está pregando o novo nascimento. Nós temos o pastor Arthur, que também acreditou e está pregando o novo nascimento em Brodowski. Nós temos o pastor Alexandre, lá em Franca. Então, a gente está continuando com este trabalho, não por nossa vontade, ou seja, não por nosso poder, mas pelo poder que em nós habita, que é o Espírito Santo. Desde que eu acreditei que fui comprado com o sangue de Jesus, não pertenço mais a mim, e eu me dediquei a ser uma bênção nas mãos de Deus. Sempre pedi, Senhor, eu quero ser um vaso de bênção nas tuas mãos. Daí a mensagem que eu prego, sempre eu me refiro, sou um recadeiro de Cristo. Não quero ser um concorrente de Cristo, como tem muitos por aí afora. Mas o que é ser concorrente de Cristo? Ser concorrente de Cristo é mostrar a salvação de outras maneiras, a não ser pela morte no corpo de Cristo na cruz. Esse é ser concorrente. Quantas pessoas fazem concorrência, dizendo que fazendo isso, deixando de fazer aquilo, dando dízimo, etc., vão entrar no céu? Não. Jesus disse para um homem muito sábio, um homem que eu pesquisei para saber quem era. Aquele homem era dirigente de uma igreja judia, tá certo? Ele era importante, mas não sabia como nascer de novo. Quando o Senhor Jesus disse que era necessário a ele que nascesse de novo, ele espantou porque não sabia como nascer de novo. Pensava como muita gente pensa, que é morrendo e tornando a nascer. Não, isso é religião. Pensava que tinha que entrar na barriga da mãe, tornar a nascer. Não, tem que nascer da água e do Espírito. Nós, nessa jornada nossa, tivemos o privilégio de ver um homem, um pastor muito importante na denominação batista, que trabalhou 50 anos na região de Araçatuba, pregando o Evangelho da tradição. Mas que certo dia ele me convidou para fazer uma visita para um doente que era fiscal do INSS. E eu fui com ele lá e mostrei para aquele homem que estava de cama como ir para o céu, como não ir para o inferno, ir para o céu. Tratei com aquele homem, orei com ele. Dali 15 dias mais ou menos, eu fui convidado pelo pastor. Vou falar o nome dele porque ele pediu até para dar esse testemunho. É o pastor José Miguel João. Ele me ligou dali uns 15 dias que o homem ficou bom, sarou, e queria ouvir outra vez a mensagem e ia convidar toda a família dele para ouvir essa mensagem, os amigos. E nós então fomos lá mais uma vez na casa desse homem e a casa realmente estava cheia. Começamos a tratar sobre a mensagem do novo nascimento. Mas descobrimos ali que tinha uma senhora que era espírita
E o espiritista, o espírita, ele gosta da mensagem do nascer de novo, que ele pensa que é morrer e tornar a nascer. A certo ponto, ela começou a entrar no meio, aí eu comecei a pregar que a graça de Deus é que gera a pessoa e que não é as obras, que as obras só servem para a pessoa se engrandecer, e o que salva é a fé, e a salvação é gratuita. E aquela mulher então pensou, dizer que então é pela fé, não é pelas obras? Não, senhora, é pela fé. Aí aquele homem fez uma festinha então na casa dele, comemos ali alguma coisa, um salgadinho, um refrigerante, fomos embora. E esse pastor, José Miguel João, quando eu cheguei na casa dele, para deixá-lo lá na casa dele, ele perguntou para mim, quer dizer que toda aquela obra que eu fiz lá na região de Araçatuba, o senhor falou que é tudo em vão? Eu disse para aquele homem, eu considero que não foi eu que falei, porque eu não tenho essa malcriação, mas eu disse para aquele homem, o senhor põe tudo isso dentro de um saco, quando o senhor chegar no inferno, apresenta para o diabo, para ver se ele te dá alivia um pouco. Aquele homem bateu a porta do meu carro e quase varou para o outro lado. Mas dali uns 15 dias, aquele homem me ligou para mim, o pastor José Miguel João. Você pode vir aqui na minha casa? Posso. Quando que você pode? Falei, agora. Pensei, vou apanhar desse homem. Então eu estou esperando na porta. Aí nós fomos, e ele realmente estava esperando na porta. Desci do carro, entrei, ele me levou para o gabinete deles e mostrou para mim ali um rascunho do que eu preguei e do que ele creu. Aquele homem nasceu de novo e aquele homem pediu, pastor José Miguel João, pediu para mim gravar aquela mensagem para ele mandar para os filhos. Ele tinha 2 filhos pastor, para ele mandar para os filhos dele, mandar para os membros da igreja, porque realmente aquela é a verdade. E aí até ele foi comigo na gravação daquela mensagem, ainda ele pediu, o senhor pode acertar, e se tiver alguma coisa errada, acerta, porque eu quero presentear os meus filhos. E aí nós fomos, ele perguntou onde que eu gravava, na época eu gravava em Franca, na gravadora do Anísio, e eu falei, eu vou em Franca, então eu posso ir com você? Pode. Ele foi comigo para ver como é que eu gravava. E para mim foi uma honra muito grande, porque ele se tornou um mensageiro do novo nascimento. Ele distribuiu muitos CDs que nós gravávamos, distribuiu muitos folhetos dentro dessa mensagem. E ficou doente, mas morreu. Sobre a minha companhia, eu acompanhei ele. Ele morreu, mas morreu crendo que foi crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo, que é o básico daqueles que creem. Por quê? Porque é uma realidade. Então, para mim, a conversão daquele homem, o novo nascimento daquele homem, foi muito importante, não para a minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu não sei como ficou os filhos deles, que são pastores. Um era pastor em Sumaré. E aquele creu, porque mandei muitas mensagens para ele, CD em Sumaré. O outro é de Urupês e eu não fiquei sabendo como é que ele está. Nesta passagem que a gente teve, eu dou graças a Deus por ter tido o privilégio de encontrar o pastor Abuchaim, pastor Antônio Abuchaim, que foi um homem que me ajudou muito, que embora ele não era na época uma nova criatura, mas creu, pregou para o Glênio creu, a igreja de Londrina é muito grande, e tinha missionários pregando esse novo nascimento. Então foram encontros que Deus me
proporcionou que me levaram a ser aquilo que eu sou. Eu não acredito, não é? Eu era o capelão dos Gideões Internacionais, uma organização finíssima, e para ser um Gideão precisa de muita habilidade. E graças a Deus eu fui capelão por 4 mandatos e aprendi muito e ensinei muito. Por quê? Porque era eu que dava as palestras quando a gente ia nas faculdades. Então são coisas que passou pela minha vida, mesmo sem eu ter a capacidade, mas recebendo a capacidade divina, desenvolvi com a capacidade de Deus. Porque eu nada sei, nada posso, com tanta coisa que eu estudei, tantos livros que eu li. Se você quer ir lá em casa e dar uma olhada, quantos livros eu tenho lá. Livros bons, autores bons. Seminário também, eu fiz o seminário, não concordei com as mensagens lá ensinadas. Onde é que já se viu aceitar Jesus como Salvador? Aceitar Jesus é uma obra. O que é isso? Salvação é pela fé, não é por obra. E também todo mundo vai ser julgado, não é só o perdido que vai ser julgado, é um salvo também. Então são matérias que eu não concordava de jeito nenhum. E não concordo até hoje. A gente não foi pego a laço. Eu fui saber quem é esse tal aí de Nicodemo. Eu não fui pego a laço. Eu fui saber se a obra está pronta, que Jesus falou que está pronta, por que tem que mandar fazer? Não é uma coisa de pensar. Você acha que um pastor com nome, não sei o quê, não está sabendo disso? Se está pronta a obra, o que você está ensinando que tem que fazer? Então, nosso desejo, né, para a igreja é que ela mantenha-se firme na mensagem. Mantenha-se firme nesta obra gloriosa. Mantenha-se firme em ser o sal da terra e a luz do mundo. E aos meus filhos, eu peço a Deus que Deus cumpra, e nem preciso falar isso, o que está escrito em Isaías 54:13. Eu cobro meu Deus sobre isso. Todos eles, graças à misericórdia de Deus, acreditaram. Todos eles. Não tem nenhum que não acreditou. Todos eles. Então eu fico descansado nesse Deus maravilhoso, que faz todas as coisas em favor daqueles que nele esperam. E eu espero em Deus em tudo na minha vida. Esse é o que me preocupa, né? Porque quando eu leio 2 Coríntios, capítulo 11, de 1 a 3, eu fico pensando ali, meu Pai, que não aconteça isso, que não aconteça isso. E desejo que estes amados irmãos façam aquilo que o apóstolo Paulo pediu, lá em Filipenses, capítulo 3, de 1 a 3. Por quê? Porque ali está a segurança. É agradecer a Deus, é caminhar no caminho de Deus e fazer o que Jesus mandou, levar a palavra de Deus a sério. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam é semelhante a um construtor que constrói uma casa sobre a rocha, e essa construção é espiritual. Então, quando nós construímos esta casa espiritualmente em Cristo Jesus, ela não vai cair no fim da vida. Sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós temos aconselhado a igreja e as pessoas que conversamos com elas
para elas guardarem a Bíblia Sagrada no coração, porque essa versão vai desaparecer. Nós temos avisado já, Deus tem me tratado comigo, que essa versão vai desaparecer. E agora, mais do que nunca, está pertinho de ser lançada a nova Bíblia, que já está pronta só para ser lançada. Então, os amados que ainda não têm o hábito de ler a Bíblia, que não têm o hábito de orar, orem a Deus, porque Cristo está para voltar. E uma coisa que eu não gosto de pregar é sobre a volta de Cristo, porque Jesus falou que nem ele não sabe. Então eu não gosto de pregar sobre isso, mas os sinais, tudo indica, a evolução da ciência, tudo indica que Cristo está para voltar. E eu aconselho os amados, então, a meditar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então ela sempre se refere à vida eterna que Cristo veio para que aqueles que acreditam tenham a vida eterna. Está tudo pronto. Jesus deu esse relatório para Deus. E está tudo pronto. Ele falou para Deus: consumei a obra que me deste para fazer. Então, está feito? Está. Glorifiquei-me na terra, porque eu fiz a obra que o Senhor me deu a fazer. A obra que Deus deu para Jesus fazer foi salvar as pessoas da condenação eterna. Se as pessoas que pregam a Bíblia Sagrada meditassem nesse texto, não ia enganar o povo como enganam por aí afora. Por quê? Porque Jesus disse que está pronta a obra da salvação. Se está pronta, por que ficar inventando obras que salvam? Se Jesus já fez tudo, apenas agora é querer ser salvo e beber desta água, que é a palavra de Deus. Vai de mal a pior e não tem melhora, né? Não tem condições, né? Nós vemos aí o que está acontecendo, os adolescentes, né? Mais do que nunca os pais estão falhando com os filhos, não é? Cada um para si. E eu tenho percebido que isso está na Bíblia, não tem jeito, né? Dias que pessoas vão buscar só para elas, não para os outros. Buscar só para elas. E o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele já deixou claro lá que seria dias trabalhosos, dias de dificuldade. E eu trabalhava 18 horas por dia, e eu vivo até hoje. O trabalho não mata ninguém. Mas como a situação está difícil, quantas pessoas têm morando em barracas lá em São Paulo, que moravam em casa com 3, 4 filhos, hoje moram em barracas, sem banheiro, sem nada. E isso aí é normal? Não é normal. Então por que está acontecendo isso? Porque o povo deixou Deus de lado. Ninguém mais busca Deus. Só quer, como os ensinos são errados, as pessoas buscam Deus só para esta vida. E está escrito na Bíblia, no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 19, está escrito ali: se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E não é isso que está acontecendo hoje. As igrejas descobriram que pregando a prosperidade e etc., elas crescem, juntam dinheiro. Então, já que não tem inferno, que é uma coisa que eles ensinam que não tem inferno, vamos viver bem nesse mundo aqui. Dizia o apóstolo Paulo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então a pessoa pensa que é assim mesmo, mas não é. Precisamos estar alertas, porque vai piorar mais ainda. Vai piorar. Quem lê o livro de Daniel, no capítulo 12, ali 1 e 2, vai ver que a coisa vai ficar difícil. Se não estiver preparado em Cristo Jesus, a pessoa não vai suportar. Nós nunca vimos tantos adolescentes se suicidando que nem nós estamos vendo hoje. Por que estão se suicidando? Porque não tem segurança. Quantos estão aí também com sofrimento? Por quê? Não conhecem. Não conhecem a bênção gloriosa de estar em Cristo Jesus.
Porque na Bíblia Sagrada nós temos o recurso para tudo. Tudo. A Bíblia ensina tudo. Mas as pessoas não obedecem. Por que está havendo tanta separação de casais? Exatamente por isso. Porque o diabo descobriu que, levando as pessoas a ser vaidosas, elas vão querer viver sozinhas. E é o que está acontecendo. As pessoas pensam que viver sozinha vai trazer felicidade, esquecem de que no dia que ficar de idade vai precisar de alguém para ajudá-las. E é por isso que é os dois que devem estar bem, para quando chegar nessa hora, um ajudar o outro. Mas eles não lembram. E Jesus deixou tudo claro ali, né? Errais porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que eles erram. Porque se fizer o que a Bíblia ensina, não vai haver isso. Sabendo que o casamento é uma coisa para sempre. O casamento não é uma coisa para meia dúzia de dias. Não, é para sempre. Tem problema? Tem. Está escrito na Bíblia? Tá. Onde está escrito? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 28. Está escrito, saiba disso, que casamento traz tribulação. Então, sabe. O que precisa? Ajustar-se um ao outro. Ceder um ao outro. Um diminui um pouco, outro aumenta um pouco e vai tocando o barco. Porque quem sofre na separação, não, são os filhos. Por isso tantos filhos se suicidando. Por isso tantos filhos aí abandonados. Passa ali na rua São Paulo, no Cine K1 ali, vê debaixo daquela marquise lá quantos adolescentes têm deitado ali de noite. Fala para eles de Deus. Para eles responderem, Deus não gosta de pobre. Deus só dá presente para rico. Por que vocês falam isso? Porque meu vizinho é rico e ele ganhou presente no dia de Natal. Deus deu um presente para ele e eu sou pobre e não ganhei nada. Deus não gosta de pobre. Não é isso. Essas são as tradições religiosas que a denominação trouxe para o mundo. Tá certo? Então, meus amados, permaneçam firmes na Bíblia Sagrada, firmes naquilo que Cristo fez, firmes porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho. Firmes que para entrar no reino de Deus, Ele, Jesus, falou que tem que nascer de novo. Então, não descuidem. Jovens, não descuidem. Adolescentes, não descuidem. Pais, não descuidem de ensinar teus filhos. Por quê? Porque o dia do arrebatamento vai ser uma tristeza para muita gente e uma alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este arrebatamento não está longe, está perto. Então vai ser tristeza para aqueles que não estão em Cristo. E vai ser alegria para aqueles que estão em Cristo, porque vão agora possuir a casa que Jesus foi preparar. Então é muito importante. Creia na Bíblia, continue crendo, leia, continue praticando, porque não é em vão. Não. A religião é em vão, mas a fé que Deus dá para crermos na palavra dele não é em vão. Creiam e verão que a bênção está à sua disposição. Eu queria agradecer à igreja de Cravinhos, principalmente, foi onde nós lançamos a Pedra Fundamental, onde no dia do lançamento da Pedra Fundamental, lá tinha vereadores, tinha o prefeito, todos se propuseram a ajudar, e na época, nós como sempre fomos zelosos da palavra de Deus, nós dissemos para aqueles políticos que não misturávamos evangelho com política, para eles não pensarem que eu ia emprestar o púlpito para eles fazer propaganda política, porque eu não ia emprestar. Se eles fossem bons administradores, eles seriam reeleitos, senão, aí já era um problema deles. Então eu agradeço à igreja
de Cravinhos até hoje considero muito, não só a igreja de Cravinhos, a igreja de Ribeirão, a igreja de Franca, a igreja de Brodowski, todos esses amados irmãos que têm um cuidado muito grande comigo, e principalmente aonde eu estou, que é a igreja em Serrana. Então nós temos o privilégio glorioso de, em Serrana, fazermos um trabalho que não para a minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor. Quando nós compramos o terreno do lado da igreja, que hoje é o templo, foi um milagre. Quando eu descobri que aquele terreno estava à venda, eu fui na prefeitura para saber quem era o dono, e lá fui informado que era uma senhora de São Paulo. Liguei para aquela senhora e eu perguntei quanto ela queria. Ela falou: eu quero 20 mil. Falei: está fechado o negócio, a senhora pode vir. Fiquei mal visto por uma pessoa que estava fazendo negócio com 12 mil reais. Então, tudo que Deus tem feito para mim, não tem nada que possa pagar. Nada a não ser a minha entrega a Ele. Por isso que eu não tenho nada para pagar a Deus e me entrego a Ele para ser uma bênção nas mãos dele. Temos uma consideração muito grande para as pessoas que contribuíram com esse trabalho. O trabalho que eu fazia com filmes, filme fixo, depois passei para máquina com 16 milímetros, sempre tive pessoas me acompanhando. E também sobre as gravações que a gente fazia lá em Altinópolis, com o irmão Reginaldo, foi bom. E ultimamente com este amado irmão José Luiz Seregati, que ele tem sido uma bênção nas transmissões da nossa mensagem. Muitas pessoas estão ouvindo, por quê? Porque pela instrumentalidade do irmão José Luiz Seregati, que tem nos ajudado muito nas gravações das mensagens e nas transmissões. Nós agradecemos a Deus por eles, pedimos a Deus que o Senhor dê-lhes saúde, bastante saúde, fé e sempre a alegria do Espírito Santo no coração. A irmã Neide, para mim, graças a Deus, foi Deus que mandou, né? Porque na época até namorava uma filha de usineiro, mas Deus mandou esta esposa para mim, que me acompanhou em todos os lugares. Eu fui fazer trabalho, muitos lugares, ela sempre me acompanhou. Quando eu ia fazer conferência e quando eu ia fazer trabalho dos Gideões Internacionais. Nós trabalhamos no Brasil inteiro e ela sempre me acompanhou, nunca com reclamação, não, nunca reclamou, sempre orou com a gente para que Deus abençoasse aquelas pessoas que ouviram a mensagem. Quando eu, de repente, não anunciava como está em Cristo, na volta ela me falava: bem, hoje você não mostrou como está em Cristo. Então foi uma bênção a Neide na minha vida, e no fim da vida dela teve o problema do Alzheimer, mas graças a Deus eu fiz o que eu podia por ela, e ela descansou quando eu disse para ela: meu bem, pode partir tranquila, nossos filhos estão me ajudando. Foi quando ela então entregou o espírito e faleceu. E graças a Deus, Deus me deu a sabedoria para cuidar dela. E eu cuidei até o último dia, e ela confessou no hospital: estou crucificada com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ela louvava este hino. Então, para mim, isso aí foi uma bênção muito grande, não para a minha honra e glória, claro que não, mas para o reino de Deus. Eu nem gosto de me referir muito à minha esposa, porque eu fico emocionado com a vida dela na minha vida. Eu atribuo que sem querer, sem conhecimento, eu obedeci meu pai e minha mãe.
E a Bíblia tem essa promessa. Eu cuidei do meu pai e da minha mãe até eles morrerem. Quando eu casei, eu fazia uma despesa para o meu pai, uma despesa para minha mãe. E eles tinham eu tenho 2 irmãos que eram menores, e eles moravam junto com o papai e com a mamãe. Eu pagava o aluguel deles, comprava as coisas para mim e para eles. Então eu atribuo, porque na Bíblia Sagrada tem essa promessa, que aquele que obedece pai e mãe tem os dias prolongados e vai bem na vida. Eu me relaciono com esta bênção gloriosa e também sobre o produto que vai no tanque da gasolina. A gente tem que pôr um produto bom, porque quando você põe um produto ruim no tanque, o carro fica falhando e pulando. Quando você põe um produto bom, ele anda direitinho. Então eu tenho cuidado com a minha saúde e como aquilo que é necessário, sem exagero e sem abusar com coisas que sei que vai fazer mal. Trabalhei 18 horas por dia para tratar de 5 filhos, pai e mãe. Eu tive um acontecimento na minha vida que um médico chamou minha esposa lá e falou: a senhora vai ser uma viúva nova se ele não deixar esse trabalho. E nós tivemos o privilégio de mudar de profissão. Fomos até advogados sem ter diploma. Entrava no fórum, ia nos departamentos. Pastor Nilton é testemunha. Ia nos andares pedir processo e resolvi muitos problemas. Graças a Deus nunca prejudiquei ninguém, nunca. Sempre fiz por bem, sempre fiz para o bem da pessoa, não para o meu. Então fiz de tudo. O que o médico queria? Queria me operar da vesícula. E eu disse a ele: o senhor garante que eu vou ficar bom se eu operar da vesícula? Aquele médico que era professor nas clínicas, ele disse: olha, nem relojoeiro não garante relógio. O senhor vai falar para mim garantir? Eu, mas o relojoeiro, se o meu relógio quebrar, eu compro outro, doutor. Mas eu tenho 5 filhos para tratar, esposa, pai e mãe, 2 irmãos menores, e sou sozinho para trabalhar. Até logo, passe bem, muito obrigado. Até hoje eu estou aí com a minha pedra na vesícula. Quando eu faço ressonância, alguma coisa, a pessoa fala: só tem uma pedrona na vesícula aqui. Eu falo: deixa ela quieta aí. Deixa ela quieta, quando eu for fazer uma casa eu tiro. Irmãos, eu quero deixar para os senhores os presentes e os ausentes. Eu sou um recadeiro de Jesus, por quê? Porque Jesus falou que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Não adianta fazer outra coisa. Você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, você pode fazer o quanto você quiser, mas tem que nascer de novo. E novo nascimento não é religião. Novo nascimento é uma obra divina. Quem nasce de novo? Aqueles que estão em Cristo. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E para estar em Cristo, quem é que está em Cristo? Como poder estar em Cristo? Acreditando na promessa que Cristo fez, de que quando Ele fosse levantado da terra, Ele nos atraísse no corpo dele. Ele nos atraiu? Atraiu. Então quem crê, nasceu de novo. Por quê? Porque está escrito, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então creia, não deixe por menos. Foi Jesus que falou, isso não é uma obra minha. Eu não escrevi Bíblia, não. Isso é uma obra divina. Novo nascimento é uma obra divina na vida da pessoa. E se não crer, pensar que está indo para o céu,
vai sofrer uma grande decepção quando chegar lá no fogo eterno. Então foram 90 anos que eu experimentei de Deus esta bênção gloriosa, passei para muita gente, não sei quantas pessoas foram beneficiadas com esta mensagem, mas sei que ela é a verdade, que não tem outra melhor do que ela. Muitas pessoas estão esperando a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que as pessoas creiam na verdade que é Cristo Jesus. Mas não é a Bíblia que é a verdade, mas Ele é a própria Bíblia. Ele é a própria Bíblia Sagrada. Jesus é Deus, Ele é o Espírito Santo e Ele é Jesus. As três pessoas na Trindade interferindo pelas pessoas irem para o céu. Então, o senhor, a senhora que tem desejo de um dia morar no céu, saiba que se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. E saiba que está tudo pronto, que Jesus já fez tudo. Ele disse para Deus, está consumado. Glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. E a obra que Deus deu para Jesus fazer foi salvar o mundo da condenação eterna. Então, o senhor e a senhora, busque na Bíblia Sagrada, não fique ignorando, porque Jesus diz que o erro das pessoas é justamente não conhecer o Evangelho de Cristo e o poder de Deus que está no Evangelho. Então não faça pouco caso da vida eterna. Não brinque com a morte. A qualquer momento a morte vai chegar. Ninguém sabe o número da senha que tem, mas a qualquer momento vai chegar a sua hora. E se não estiver em Cristo Jesus, o Senhor Jesus mesmo disse, aquele que não estiver em mim será lançado fora como a vara, secam, os colhem, lança no fogo e ardem. O senhor, a senhora, não deixe por menos, busque esta bênção quanto antes, para ficar preparado para o dia que a morte chegar. E nós deixamos para os amados, não é? Este conselho que está escrito em Filipenses capítulo 3, de 1 a 3. Fique com esses conselhos que é muito importante. E fique com aquela que Jesus deixou também sobre a seriedade da palavra dele. Aqueles que ouvem e põem em prática, esses são abençoados que estão construindo na rocha que é Cristo Jesus e nunca vai desfalecer espiritualmente falando. Então isso é o que nós desejamos para as pessoas que aí vão continuar, né, com este trabalho e vão continuar na denominação, porque nós, quer queira, quer não queira, estamos chegando no fim do nosso ministério e deixaremos com o próximo que Deus colocar para os amados irmãos. Muito obrigado, a graça e a paz, que Deus te abençoe ricamente com esta bênção da fé na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai do meu Salvador e meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai e meu proprietário que me comprou com o sangue de Jesus, aceite a minha gratidão por estes anos de vida que o Senhor me concedeu, pela esposa que o Senhor me concedeu, pelos filhos, pelos netos, bisnetos. Muito obrigado, papai, não mereço nada disso. Pelo novo nascimento que o Senhor me deu, isso não tem dinheiro que pague. Pelos amigos que o Senhor me concedeu, pelas pessoas que nasceram de novo. Muito obrigado por ter sido teu instrumento, papai querido e amado. Não sei como te agradecer. Como eu não tenho nada para te agradecer, eu me entrego a ti como instrumento para o Senhor continuar me usando de acordo com a tua vontade. E abençoe, Pai querido e amado, esta igreja aqui,
está me recebendo agora, Senhor. Que ela seja orientada pelo Espírito Santo, nunca pelo homem, sempre pelo Espírito Santo. É em nome de Jesus, papai, que eu peço e agradeço. Amém. A graça e a paz. Não esqueçam, aquele que não nascer de novo, Jesus disse que não entra no reino de Deus. Não esqueçam. Não deixe para amanhã e nem para depois. Não seja ilusório os seus ensinos, mas seja positivo. Seja recadeiro de Cristo, cada um daqueles que nasce de novo. Em nome de Jesus é que eu peço isso e agradeço. Amém. Graça e paz. Oi, pai. Por essa você não esperava, né? Então, eu tô aqui, primeira das suas filhas, como você diz, primogênita, que você cuidou, que você ajudou a mãe a educar. Eu tô muito feliz por estar comemorando 90 anos da sua vida. É um privilégio para mim ter você como pai nesse momento e poder olhar para trás e perceber que tudo que eu sou depende de você, dependeu daquilo que você me ensinou, as coisas que eu escolhi viver. E você sempre foi um pai muito amoroso, muito presente na minha vida. Cuidadoso até hoje. Se eu disser que eu estou com dor de garganta, que eu estou com dor de barriga, você sempre tem algum remedinho mágico que eu sempre fico pensando que eu não vou tomar. E você faz lá as suas questões, as suas misturas naquele liquidificador que você tem na sua casa e fala que é bom. Então eu te amo muito, estou muito feliz por essa data e muito obrigada por tudo que você é na minha vida, pai. Te amo. Boa noite a todos. Meu nome é Vanderlei, eu sou filho do meio do pastor Ivaldi. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de participar dessa homenagem ao meu pai pelos seus 90 anos. Agradeço a todos os membros da Igreja Porta Renascer pelo convite, é uma honra participar. É o meu primeiro vídeo, eu nunca fiz vídeo na vida, então me desculpem se eu estiver meio desajeitado aqui. Mas o que eu vou falar é sincero, é de coração. Principalmente eu gostaria de agradecer ao meu pai pela sua presença na minha vida. Embora eu esteja morando longe, fora do convívio diário com ele, esse amor, esses ensinamentos que ele me passou, desde criança, nas pescarias, nas viagens, ele sempre conversou muito comigo, me orientou bastante. Até hoje eu uso esses ensinamentos no meu dia a dia. Passei para os meus filhos também, procurei passar da melhor forma e agradeço a ele, ao pastor Ivaldi, por ele ter me passado esses conhecimentos e por ele ter cuidado de mim como cuida até hoje, Não foi só quando era criança, até hoje ele cuida, não só de mim, mas dos meus irmãos também. Nesse momento, dar os parabéns a ele pelo seu aniversário de 90 anos. É uma conquista muito importante, é uma nova fase que vem na vida dele, onde ele vai poder dar continuidade ao trabalho. Então eu peço a Deus que ele continue abençoando ao papai, ao pastor Ivaldi, nessa jornada nova que se inicia, nesse novo desafio, que eu sei que ele vai dar conta, porque energia não falta para ele. E ele é uma pessoa que não sabe parar quieto, Então eu sei que ele vai dar conta do recado. Oi, pai, tudo bem?
Estou aqui para te desejar feliz aniversário. Muito feliz por você estar completando 90 anos. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E parabéns, pai, do fundo do coração, eu te amo muito. E estou muito feliz de poder desejar isso para você. E muito feliz por você ter representado tanta coisa na minha vida, de cuidar de mim até hoje. E te agradeço por tudo que você me fez e me faz até hoje. Te amo, pai. Parabéns. Oi, pai. Vamos pescar? Eu acho que é uma frase que com certeza você está falando aí. Vamos? E eu agradeço a Deus por ter sido o filho mais novo, porque eu tenho certeza absoluta que eu aproveitei os melhores momentos com você. E as coisas que me ensinou, algumas coisas como torcer pro Botafogo, né? A gente sofre até hoje, mas é por sua causa. E a pescaria é uma delas. A gente passou muitos momentos gostosos juntos. E o Senhor me ensinou muita coisa de como ser uma pessoa honesta, uma pessoa honrada. E uma das frases que às vezes você fala, né? Você conhece a pessoa quando você vai pescar junto com ela, né? Então eu vi que eu tenho um companheirão ali do lado e posso contar sempre. E eu agradeço a Deus por esses 90 anos que você está cumprindo. E quero que tenha mais 10, 20, 30 anos pela frente aí, para a gente poder fazer as nossas pescarias. Te amo, pai. Parabéns. Não esqueçam, aquele que não nascer de novo, Jesus disse que não entra no reino de Deus.